Boa noite a todos que nos acompanham das redes. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Reis, no capítulo 19. Eu vou ler os versículos de 11 a 13. 1 Reis 19, de 11 a 13, enquanto os irmãos acham. Gostaria de fazer uma breve oração. Senhor, muito obrigado por nós estarmos aqui na tua casa, desfrutando, Senhor, da tua presença. Muito obrigado, Senhor, que sua presença foi palpável neste dia. Que o Senhor traga a nós a sua palavra, a sua revelação. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, usa a minha vida. Amém. Então, nós vamos ler 1 Reis, e o tema que eu coloquei dessa mensagem foi as formas que Deus se revela. Na minha versão diz assim: disse-lhe Deus, sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. E ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz que lhe disse: que fazes aqui, Elias? Então, nós lemos essa passagem, uma passagem bem conhecida. Nós vemos ali Elias surgindo de Jezabel e se abrigando ali numa caverna. E ali o Senhor se manifestou a ele. E nesse texto nós já vemos uma das formas que Deus se revela a nós. Nós chamamos às vezes de manifestação da glória de Deus, mas é conhecido como teofania. Nós vamos ver ao longo dessa ministração as 6 formas que Deus se revela. Não que estejam em ordem de prioridade, qual é melhor, mas eu fui sentindo da parte de Deus, à medida que eu fui lembrando, fui colocando aqui, e eu vou citar. A primeira forma, Deus se revela através da sua palavra. Nós vemos em 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Então, mediante as polêmicas que nós vemos, às vezes, sobre atualização da Bíblia, reformulação da Bíblia, a Bíblia continua sendo viva e eficaz. Ela continua a fazer o propósito para que ela foi designada a fazer. A Bíblia é o único livro que eu conheço que adverte sobre alterações. Nós vamos ver isso em Apocalipse 22, 18 e 19, que diz o seguinte: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém quiser acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então, irmãos, nós vemos que Deus é tão criterioso em relação à sua palavra, que Ele também declara através de Jesus em Mateus 24, 36: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O salmista, em Salmo 119, no versículo 160, declara: a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Em Jeremias 1,12 nós vemos: disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Aleluia! A palavra de Deus é verdadeira e é eficaz, e Deus se revela através dela. A segunda forma que eu coloquei aqui
é através dos louvores. No Salmo 22, versículo 3, nós vemos: no meio do louvor, Deus habita. Nós podemos experimentar isso hoje. Quando nós louvamos, nós sentimos ali a presença de Deus, somos envolvidos pela presença de Deus. Às vezes nós somos quebrantados, às vezes o Espírito nos compunge a chorar, a clamar, a interceder por alguém, a orar por alguém, a interceder por nós mesmos, né? E nós vemos também algumas canções que são inspiradas pelo Espírito Santo através da Bíblia, né? E nós podemos ver através das canções, algumas canções declaram da grandeza de Deus, né? Do poder de Deus, da manifestação do Espírito Santo em nossas vidas. Deus se revela a nós também através dos louvores. Nós vemos que as muralhas de Jericó foram destruídas ao som das trombetas e gritos de guerra. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 18 a 30, nós lemos sobre o relato de guerra que foi vencida por louvores dos levitas que foram à frente da batalha e derrotaram seus inimigos. Não sei, os irmãos, mas como é complexo a gente ver que a estratégia de guerra usada ali pelo Senhor, direcionada ali ao povo de Israel, que está aqui em 2 Crônicas, foi: deixa os levitas na frente, os levitas vão louvando, e a guerra foi vencida através dos cânticos e dos louvores dos levitas. Glória a Deus, que Deus também se revela através dos louvores. A terceira forma que eu coloquei aqui foi através da natureza. Em Salmos 19, 1 e 2 declara: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia profere essa mensagem, outro dia. Uma noite revela conhecimento a outra noite. Então nós vemos que Jesus também, ele colocou a natureza ali em Mateus 6, de 26 a 30, para que nós refletíssemos sobre a natureza, nós olhássemos para a obra que o Senhor fez. A natureza revela a grandiosidade de Deus, ela nos revela a imensidão do poder de Deus. Tudo funciona. Se nós reparássemos por alguns segundos a natureza, nós vemos que tudo funciona em perfeito equilíbrio, apesar do pecado. Tudo funciona do jeito que tem que funcionar. A natureza se revela e nela podemos ver a perfeição do Criador. Nós vamos ver no versículo: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, nós vemos mais um versículo declarando que a natureza declara a grandeza de Deus, declara o poder de Deus, e através da natureza nós podemos sentir a presença de Deus e o cuidado de Deus em nossas vidas. Nós vamos ver em Romanos 1:20: pois os seus atributos invisíveis e o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que elas são inescusáveis. Em Isaías 6:3 nós vamos ver: clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ali na visão de Isaías viu os seres viventes, os querubins, os serafins, declarando a grandeza de Deus, a santidade de Deus, e declarando que a terra estava cheia da glória de Deus. Nós podemos sentir o cuidado de Deus através da natureza. Glória a Deus por isso. Na quarta forma que eu coloquei aqui foi através do Espírito Santo. Nós vamos ver em João 16, 7 e 8: contudo afirmo que é
para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então Deus, era necessário que ele fosse Jesus, né? Para que ele trouxesse o Consolador, trouxesse o Espírito Santo, que através do Espírito Santo nós somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós vemos que, apesar do meu esforço por tentar convencer alguém de que o que ele está fazendo é errado, não é com a minha força, não é com as minhas palavras que ele será convencido disso. É através do Espírito Santo. Muitas das vezes nós sabemos que às vezes quando um eletrônico nosso estraga, ou algum item nosso estraga, nós de imediato já procuramos o fornecedor, né, ou quem vendeu, para a gente entrar em contato. E esse é o papel do Espírito Santo. Nós devemos procurar buscar direto na fonte. O nosso fornecedor, né, é o Espírito Santo. É Ele que vai convencer a pessoa. É Ele que vai convencer que o caminho que a pessoa está trilhando, que o que a pessoa fez foi errado. Se a pessoa te magoou, se ela te ofendeu, devemos liberar perdão para essa pessoa e devemos orar para que o Espírito Santo convença essa pessoa de que ela nos causou algo mal, né? Então nós vamos ver essa promessa maravilhosa que Jesus nos deixou. Enviou o seu Espírito para nós, não nos deixou órfãos, e Ele que nos convence do pecado. E nós temos uma sirene interna que não nos deixa pecar em paz. Ele também nos convence do que o que nós estamos fazendo está errado. E glória a Deus por isso. Quando nós formos acessar alguma coisa, fazer alguma coisa que antes de fazer nós já sentimos um incômodo, e isso é o Espírito Santo trabalhando em nós, nos convencendo de que aquilo que iremos fazer não está bom aos olhos do Senhor, não é do agrado do Senhor. E nós devemos tomar cuidado para que nós não entristeçamos o Espírito. Nós vamos ver em Romanos 8, 26 e 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que somos os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, nós, quando não soubermos mais o que orar ou o que pedir a Deus, nós devemos nos lembrar dessa passagem e pedir ao Espírito Santo. Existe até uma canção, né? Que fala, Fernanda, ora por mim, Espírito Santo, leva para Deus tudo aquilo que eu preciso. Às vezes nós não temos palavras, mas nós podemos acessar ao Espírito Santo, pedir para Ele levar aquilo que nós não conseguimos falar, aquilo que nós não conseguimos expressar, porque Ele também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu comentei a respeito de não entristecer o Espírito. O Espírito, ele é sensível. Se nós o magoarmos, ele se afasta de nós. Nós vamos ver isso. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Que nós possamos lembrar disso, nós possamos saber que Deus se revela através da palavra,
através da natureza, através das canções e através do Espírito Santo dele. E desses, o Espírito é mais sensível, e que nós possamos abandonar ainda algo que existe dentro de nós, como diz o versículo: livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Como o outro versículo vai dizer, nós estamos em aquele que começou a boa obra, que nós possamos olhar para o nosso irmão, para os nossos amigos, nossos familiares, algo em construção, e nós não possamos deixar de alguma forma sermos abalados, porque nós sabemos que ele está em processo de aperfeiçoamento, e nós devemos lançar sobre ele perdão, como diz aqui o versículo. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus perdoou em Cristo. Então, uma das formas de nós sabermos que Deus nos perdoa é quando nós perdoamos alguém. Nós sabemos de fato que nós temos o Espírito Santo quando nós temos esse coração perdoador, e não guarda mágoa, não guarda rancor, não guarda ira, não guarda cólera, não guarda nenhum sentimento ruim com algo ou alguém que nos entristeceu. Amém? Nós vamos para a quinta forma que eu coloquei aqui, através de Jesus. Em Colossenses 1,15 nós vimos: ele é a semelhança perfeita do Deus invisível. Ele já existia antes de Deus criar qualquer coisa, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as coisas que podemos ver e as que não podemos, o mundo espiritual com seus tronos, reinos, seus governos, suas autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Glória a Deus que Deus nos envia seu único Filho para cumprir o papel que foi dado a ele, que era nos redimir, ter conciliação de novo com o Pai. E através de Jesus nós podemos ver a Deus. Jesus disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Em Lucas 10b ele declara: quem rejeita vocês, me rejeita, e quem me rejeita, também rejeita quem me enviou. João declara: no princípio ele era o Verbo, e o Verbo era Deus. Então nós vemos essa bondade, essa grandiosidade, misericórdia de Deus se manifestando em carne através de Jesus. Ele veio em carne, se fez carne por nós e habitou entre nós. Amém? Sem dúvida alguma, Jesus proclamou o reino de Deus, fez a vontade do Pai e nos revelou através dele a sua vida, a manifestação da presença de Deus. Vemos através de suas palavras, curas e milagres. Para finalizar, a sexta forma, eu coloquei através de nós. Em João 14, 12 a 14, nós vamos ver: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então Deus quer se revelar através de nós. Em 2 Coríntios 3,18 nós vamos ver: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então nós devemos refletir a glória de Deus como espelhos, como diz esse versículo. Existe até uma canção que declara isso, né? Através de mim Jesus clareia, vou brilhar a minha luz, e eu carrego a luz de Deus. Através de mim Jesus clareia. Todo o potencial nós já temos se exercermos a nossa fé. O único limitador que nós temos é a nossa fé.
porque nós temos autorização da Bíblia e também do próprio Deus para fazer obras maiores, como eu já li. Que nós possamos refletir a glória de Deus e manifestar a sua presença através das nossas vidas. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Gostaria de fazer mais uma oração em gratidão por essa palavra. Amém? Senhor, nós estamos aqui mais uma vez, Deus. Muito obrigado pela sua palavra, que é viva, eficaz, que é fiel, que é digno, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo zelo que o Senhor teve contra a sua palavra, contra as coisas que o Senhor falou, que através da sua palavra para nós, tudo que nós precisamos, Senhor, está aqui na tua palavra, Senhor. Todos os acessos já estão aqui, Senhor. O Senhor nos dê discernimento, o Senhor abra, Senhor, o nosso entendimento para que nós possamos acessar aquilo que já foi nos reservado, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, manifestar a sua glória, manifestar a sua presença através das nossas vidas. Senhor, que nós não possamos, ó Deus, estar travados, ó Deus, em relação a obras maiores, que nós possamos, ó Deus, fazer aquilo, Senhor, que o Senhor já nos deu autoridade, ó Deus, que é fazer obras maiores em teu nome. Ter fé, Senhor, em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra abençoada, a forma como Deus se revela a nós e através de nós. E nós precisamos aprender a valorizar cada detalhe que Ele foi falando, porque Deus foi ministrando muito ao nosso coração, que nós precisamos valorizar mais a palavra de Deus. A palavra de Deus traz muitas instruções para as nossas vidas, e Deus se revela através da palavra. Quando nós paramos para meditar na palavra, como que Deus fala conosco, acrescenta fé, acrescenta confiança em Deus. Então a palavra de Deus, ela fala muito aos nossos corações, porque é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Quando nós também louvamos ao nosso Senhor, como que o nosso coração alegra no meio dos louvores, quando nós estamos aqui na presença de Deus, que nós vamos louvando, que nós vamos prestando atenção nas letras que nós cantamos aqui na igreja, como que o Senhor traz paz ao nosso coração. Deus se revela também através da natureza, como que a natureza traz descanso para o nosso coração. Eu amo olhar o verde, parar para contemplar o verde, um rio. Isso traz paz ao nosso coração, isso traz descanso para a nossa alma. Então nós precisamos valorizar mais a presença de Deus nas nossas vidas, valorizar mais o tempo que nós ouvimos a palavra, que nós estudamos, que nós louvamos ao Senhor. Nós precisamos honrar mais a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele habita em nós. Então, quando ele foi ministrando, que ele foi falando da palavra, dos louvores, da presença de Jesus, do Espírito Santo, da natureza, então eu fui ouvindo, mas fui meditando também na minha alma, que nós precisamos valorizar tudo isso. Nós precisamos nos alegrar mais de saber que Deus é um Deus presente, saber que Deus é um Deus que fala através da natureza, fala através dos louvores, um Deus que fala através de nós também, para alcançar a vida de outras pessoas. Precisamos valorizar mais a presença de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, em favor das nossas vidas. Então, quando nós saímos da correria do dia a dia e paramos para pensar, meditar nisso tudo que foi ministrado hoje,
acontecer. Então, glória a Deus pela palavra de Deus, glória a Deus pelos irmãos que Deus usa no ministério de louvor, não é verdade? E vai trazendo, chamando a presença de Deus, porque o louvor, ele clama pela presença de Deus. Então, quando nós abrimos os nossos lábios aqui, vamos cantando juntos, o Senhor, Ele manifesta através dos louvores. Então, nós não podemos ficar aqui nesse tempo do louvor sem estar cantando junto, sem entregar o nosso coração para Deus, porque Deus, Ele renova as nossas forças no meio dos louvores. Deus traz cura para a alma, traz cura para o corpo no meio dos louvores. Deus alegra o nosso coração no meio dos louvores. Nós é que precisamos voltar mais o nosso coração e valorizar tudo que Deus deixou aqui para nós. Amém? Glória a Deus. Então vamos nos colocar de pé. Então, glória a Deus pela presença de Deus nas nossas vidas. Glória a Deus pela palavra, pelos louvores, pela natureza, pelo Espírito Santo, que é o nosso conselheiro, consolador. Glória a Deus pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Glória a Deus que Deus usa o ser humano mesmo aqui nessa terra para ministrar, para orar, para cantar louvores. Glória a Deus. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós te agradecemos por essa palavra, meu Pai, que foi ministrada aqui essa noite, nos despertando, meu Pai, para a palavra do Senhor, nos despertando, meu Pai, para os louvores, nos despertando, meu Pai, para nós contemplarmos a natureza, nos despertando, meu Pai, para nós valorizarmos a presença do Espírito Santo, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e valorizar também, meu Pai, a vida de cada irmão, meu Pai, que se entrega, meu Pai, ao ministério, que se entrega, meu Pai, para fazer a vontade do Senhor, para dar uma boa palavra para o cansado, para orar, para interceder, para ministrar, meu Pai, os louvores aqui nessa terra. Pai, nós te agradecemos, meu Pai, em nome de Jesus, e nós clamamos o Senhor, meu Pai, para o Senhor continuar falando conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos, ó Pai, a manifestação da glória do Senhor. Pai, nós clamamos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, para o Senhor, meu Pai, alinhar, meu Pai, os nossos pensamentos. Pai, nós clamamos, ó Pai, para o Senhor renovar as nossas forças. Pai, nos ensina, meu Pai, a valorizar mais a presença do Senhor, a honrar mais a presença do Senhor, meu Pai, a respeitar mais, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós clamamos para que o Espírito Santo do Senhor ministre a honra aos nossos corações, ministre o respeito, meu Pai, aos nossos corações, meu Pai, em nome de Jesus, porque nós queremos honrar ainda mais a sua presença, nós queremos honrar ainda mais a sua palavra, nós queremos honrar ainda mais, meu Pai, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, ministra a honra aos nossos corações. Pai, nós queremos ser ministrados, ó Pai, pelo Espírito Santo do Senhor, porque nós queremos valorizar mais o nosso tempo com o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Nós queremos sentir mais, meu Pai, a sua presença, meu Pai, em nome de Jesus. É o clamor, meu Pai, dos nossos corações, meu Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, em nome de Jesus.
Deus.